Oiê! Tá começando mais um Bem Viver. Eu sou a Aline Macedo e te convido para essa boa prosa que une os saberes que nascem do povo e as lutas que semeiam futuros possíveis. Tudo isso unindo agroecologia, saúde, cultura popular e uma alimentação mais justa e saudável para todos. Bora nessa? Arte, memória e ancestralidade marcam o mês da mulher negra latino-americana e caribenha com uma conversa especial com a cantautora Letícia Fialho. Na Amazônia, o encontro entre mulheres mostra que a solidariedade também é uma forma de transformar o mundo. A gente também conhece a história de Alexina Crespo, uma das grandes lideranças das Ligas Camponesas. E acompanha mais um episódio da série Terreiros Urbanos em São Paulo, com a trajetória de Mãe Cláudia Rosa de Oiá. E claro, receita. Isso e muito mais agora no Bem Viver. Julho é tempo de celebrar as mulheres que fazem da existência um ato de resistência. No dia 25, o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha nos convida a honrar trajetórias que cultivam memória, afeto, ancestralidade e transformação. É nessa força que a gente encontra a cantautora Letícia Fialho. Com sua poesia e música, ela canta os encontros, as margens e os caminhos que fazem da arte um lugar de pertencimento. A gente acompanha mais sobre essa conversa especial na reportagem de Marina Duarte de Souza. Deixa chover, deixa cair cera no chão, deixa rodopiar, roda piano. Letícia Fialho é uma pessoa que acredita. Sou cantora, compositora, primeiramente compositora. Toco meu violão e componho para existir e, enfim, entender a vida e compartilhar. Maravilha marginal. Pode parecer paradoxal, né, essas duas palavras juntas, assim, mas é justamente isso. Quando eu falo de ser uma autora negra, e aí eu tô falando também a partir de uma ancestralidade e de uma visão de mundo a partir daí, que tem como essa base de cultura brasileira a cultura negra. E aí, se a gente fala de futebol, de carnaval, capoeira, samba, não tem fim essa lista, que fundamentam o que é a cultura brasileira, na verdade são coisas que já foram criminalizadas até. Até hoje são bastante, mas imagina que já teve no Rio de Janeiro a lei da vadiagem. O que era enquadrado como vadiagem? Coisas ligadas a justamente essas manifestações. Então, isso para mim é a maravilha à margem. Essa é a maravilha que sustenta a cultura brasileira, sabe? Muito, muito vem ali da cultura negra. Todo dia é carnaval, nessa esquina da filha do vendaval, maravilha marginal. Então isso para mim, além de tudo, né, de todas as camadas que eu trago na minha vivência, sendo também uma artista de fora do eixo, né, uma artista do Centro-Oeste, uma artista do Distrito Federal, uma mulher negra de sexualidade dissidente. Então, são muitas margens, e que eu tô o tempo todo em cada margem reivindicando a maravilha, sabe? O samba para mim é maravilha marginal, porque é uma maravilha que tá à margem, né? Tudo isso, todo esse modo de existir, de viver, para mim é esse conceito maravilha marginal. E isso está no disco. Mistura o elétrico com o orgânico, né? Traz ali o lugar bem etéreo, bem onírico, assim, de sonho. Ao mesmo tempo traz a sarjeta, ao mesmo tempo traz a garrafa, mas também traz a pipa. Então, todos esses elementos que são essas maravilhas à margem e que nos nutrem tanto enquanto povo brasileiro mesmo. Espaço conquistado. É uma luta, sempre foi, e é um destaque que vai sendo, na verdade, conquistado, né? Um espaço que vai sendo conquistado aos poucos. Nós sempre estivemos aí. A gente tem, por exemplo, Dona Ivone Lara, que não podia, que o primo que assinava o samba enredo que ela escrevia para a escola de samba, porque não podia ser uma mulher. Ou uma mulher negra. Dona Ivone Lara vai ser lançada como cantora das próprias músicas com mais de 60 anos.
muitas e muitas e muitas mulheres negras, autoras inclusive, invisibilizadas ao longo da história da música brasileira. Então eu fico muito feliz que a gente esteja vivendo um momento de tantos nomes importantes, com trabalhos tão bonitos, e acredito muito nessa construção, que é muito importante e necessária. Não que seja fácil e que seja um espaço assim dado. É muita luta mesmo, mas que bom que mais e mais de nós estejam aí pelos palcos. Ser um grão de areia que passeia pelas ondas. Revoada, baile, canção. A gente acabou de lançar o álbum Revoada, Baile e Canção, agora de 2025, que está aí, uma festinha brasileira maravilhosa, Casa Cheia, Mesa Farta, é nosso lema. Lançamos agora um outro single, outra ladeira, vem mais coisas por aí, parcerias, e estamos rodando, fazendo show. Então, acompanhando nas redes sociais, estou sempre alimentando lá com os nossos passos. A arte tem o poder de nos lembrar que ninguém caminha sozinho. Em Belém, coletivos femininos mostram como a solidariedade, a cultura e o trabalho compartilhado transformam vidas e fortalecem comunidades. Bora conhecer essa união na reportagem de José Eduardo Bernardes. Em Belém do Pará, a simbiose é a lei. Por onde você olha, a relação entre os seres vivos revela como a natureza fez para transformar este território no lar dos superlativos. E na maior floresta tropical do mundo, as mulheres se inspiram nessa harmonia e mostram como a sororidade é a resposta para enfrentar a desigualdade de gênero e garantir qualidade de vida para a família. Nossa reportagem conheceu 2 coletivos, o coletivo Pretas Paridas da Amazônia e a União de Mulheres Artesãs, em que o apoio uma da outra vem transformando vidas e alimentando esperanças. Como conta a Silvia Barbosa, integrante do coletivo Pretas Paridas da Amazônia. Esse ajuntamento de mulheres é o fortalecimento que nós chamamos de bem viver. Esse bem viver está ligado, à forma que a gente lida com o dia a dia, aos nossos afazeres. Esses afazeres precisam ser fortalecidos. A gente não é ninguém sozinho, a gente cresce junto. A gente costuma dizer que uma cresce e leva a outra. Silvia é uma artista de mão cheia, especialista na confecção de bonecas. Mas não pensa em Barbies, o trabalho dela dialoga com uma luta antirracista. As minhas bonecas, as minhas peças, elas têm os cabelos afro, a característica de vestido afro. E agora eu trouxe um pouco para o nosso regional, que é a marujada, é o carimbó. Então eu já fiz essa mistura. A sua colega, Sueli Rodrigues, também trabalha com bonecas. Mas a inspiração dela vem com a ligação da santa que representa o estado do Pará, a Nossa Senhora de Nazaré. Eu trabalho com arte sacra customizada. Eu escolhi porque eu fui tocada por Nossa Senhora. Eu sou muito católica e Nossa Senhora me tocou que eu devia estar mais pertinho dela. Ela explica o impacto da união de mulheres com o objetivo de ajudar uma a outra. Às vezes tem mulheres depressivas que chegam no coletivo e conseguem sair da depressão, e uma levantando a outra no empoderamento, fazendo artesanato. Às vezes tem umas que nem fazem artesanato, mas elas verem a gente num evento tipo como esse e se aproximam para procurar ajuda. Também assim se torna quase uma turma de união de psicólogas. Sueli e Silvia estavam participando do Chocolat Festival, evento promovido pelo governo do Pará para fortalecer a economia local do cacau. As duas foram convidadas por Kellen Santos, assistente social e membro da Secretaria de Estado das Mulheres. Ela se emociona ao relatar a força de ver essas mulheres juntas. Muito, muito gratificante poder estar com elas, porque uma das características que a gente acaba aqui absorvendo é que a gente vê entre elas a solidariedade. Uma se preocupa com a outra, uma cuida da outra. Infelizmente, a gente não tem condições de poder trazer todas elas para um determinado espaço. A gente gostaria muito de poder trazer todas. E aí elas têm esse cuidado. Não, eu vou, mas eu vou levar o produto da minha outra colega, vou ali apresentar o produto da minha colega para poder também garantir a renda para sua colega. Mas Kellen dá um aviso. Ela lembra que o combate à desigualdade de gênero e tantas outras violências não é uma tarefa apenas das mulheres, mas da sociedade como um todo. E isso é, sim, um recado para os homens. A violência, ela não é uma temática só da mulher, ela é uma temática da sociedade toda.
E, infelizmente, a gente ainda se depara com realidades onde as pessoas querem silenciar, onde as pessoas não querem falar sobre a violência, onde as pessoas se cansam de ver, mas essa é a nossa realidade. Então, trazer o homem para caminhar junto com essa mulher, né? Trazer vocês, homens, para caminhar junto conosco, falar sobre a violência é extremamente importante. É da terra que vem muitos dos sabores que fazem parte da nossa história, mas poucos são tão brasileiros quanto o café. E em plena época de colheita, a gente aproveita esse ingrediente tão especial para ir direto para a cozinha. Hoje, a nossa chefe Rema Soto vai nos ensinar um bolo de café com chocolate, perfeito para acompanhar uma boa prosa. É com você, Rema? Oi, meus queridos, tudo bem com você? Hoje, de novo juntos para fazer uma receita diferente, bolo de café com chocolate. Ficou curioso? Vem comigo! Para essa receita, a gente vai precisar de 4 colheres de sopa de café, 3 ovos, 200 gramas de açúcar, 80 ml de óleo, 200 gramas de chocolate em pó, 360 gramas de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó, doce de leite. Dessa vez a gente vai utilizar esse café que a gente acha no Armazém do Campo. Ele vem da agricultura familiar de uma cooperativa do sul de Minas, dos assentamentos do MST. E a gente vai ocupar hoje porque ele é um dos produtos principais do Armazém do Campo. Então, para utilizar esse café nessa receita, a gente vai preparar um café bem forte. E eu estou aqui com esse instrumento, essa cerâmica incrível. Essa cerâmica é feita por um grupo de mulheres que fazem trabalho social, labor social através da cerâmica, transformação de vidas de mulheres através da cerâmica. Aí a gente vai fazer um café bem forte, bem dobre. Eu uso geralmente 2 colheres de sopa para fazer uma garrafa de café. Você vai usar 4 colheres de sopa para mais ou menos 250 ml de água. Aqui, ó, já deu. Bom, a gente reserva nosso café e agora a gente faz o quê? Os primeiros ingredientes que a gente precisa: 200 gramas de açúcar, 3 ovos. Que linda essa cor desse ovo. Ovo orgânico é outra coisa. E nosso óleo. Bater até ele ficar homogêneo. Como faziam nossos avós, na mão. Agora a gente vai adicionar nosso café. Já morno. Ele não pode ser quente porque aí ele cozinharia nossos ovos. Então a gente deixa ele embornar um pouquinho e aí a gente adiciona também o achocolatado. Se tiver cacau, é só colocar a metade da quantidade. Agora que está faltando 2 ingredientes. Nossa farinha, ela também vem do Armazém do Campo, uma farinha orgânica maravilhosa. São 360 gramas. E a gente vai colocar de aos poucos na nossa mistura. Por que a gente coloca de aos poucos? Para ela não ficar, sabe, com aqueles grumos grandes. Perfeito. O que está faltando? Nosso fermento. A gente também trouxe ele do Armazém do Campo. Ele não precisa que a gente misture tanto, só o suficiente. Tá perfeito. Aí eu escolhi esses moldezinhos que eles não precisam ser untados com nada, de silicone, mas também pode ser naquele que a gente tem em casa. É só colocar até a metade. Forno pré-aquecido, 180 graus, vapor 30 ou 35 minutos, só ficar de olho, tá bom? Tá prontinho. Olha como ele ficou bem fofinho. A gente só vai aguardar esfriar um pouco, tá bom? Já eles mornaram.
Aqui eu vou desenformar um com vocês. Tcharam! Olha que lindo, que fofinho, ó. Queria que fosse um bolo especial com outras possibilidades que a gente tem dentro de casa, como o café, né? Como o achocolatado. Mas, além disso, a gente encontrou no Armazém do Campo esse doce de leite, que vem de Santa Catarina, e a gente vai servir com ele. Oh, meu Deus, que delícia! E um chocolate que já é de casa, que a gente já fez em outras receitas, só que esse aqui é chocolate com café. E a gente vai enfeitar nosso bolo com essa belezura aqui. A gente também poderia cortar ele. O que a gente quer sempre? Que vocês entrem na cozinha, testem coisas novas, velhas, inventem, mas que fiquem dentro da cozinha criando, se alimentando e compartilhando com a família. Se você gostou, marca a gente nas redes sociais, Rema Chef Chévere Restaurante. Mas você sabe, né? Agora é minha vez. Olha isso. Uma delícia. Falar de quem cultiva a terra é falar de quem lutou para ter direito a ela. Alexina Crespo foi uma dessas pessoas. Liderança das Ligas Camponesas, enfrentou o exílio e ajudou a construir a história do Brasil. Agora, uma exposição em Pernambuco revela sua trajetória. Bora conhecer mais na reportagem de Afonso Bezerra. Cada objeto desse guarda um pedaço importante da história do Brasil no século XX. Cartas, fotografias, jornais e documentos ajudam agora a reconstruir a trajetória de Alexina Crespo. Pernambucana, ela foi uma das principais lideranças das Ligas Camponesas, ao lado do seu companheiro, o advogado e deputado Francisco Julião, dedicando assim grande parte da vida à luta pela reforma agrária e pela justiça social. É o que explica o neto de Alexina, Raul Decali. Ela tinha uma personalidade política infinitamente mais ampla. A Alexina, antes do casamento, já era uma militante, isso considerando que ela casou aos 16 anos de idade. Ela ajudou a fundar no Recife a Federação de Mulheres, presidiu 3 vezes, ao lado de outras grandes mulheres da história de Pernambuco. Alexina era uma mulher sem fronteiras. Muito além da atuação política em Pernambuco, ela se transformou numa das principais articuladoras internacionais das Ligas Camponesas, movimento de luta pela reforma agrária que nasceu no Nordeste nos anos 50. Ela passa a responder pelas Ligas Camponesas no sentido das suas relações internacionais, passa a ser a principal articuladora das ligas junto ao governo cubano, é convidada a uma visita oficial à China, onde foi recebida por Mao Tse-tung, para discutir a situação das ligas e quais eram as possibilidades de atuação política no Brasil. Esteve na Coreia Popular, no Vietnã, as filhas estudaram na União Soviética, então ela realmente se preparou e preparou a família para um mundo que realmente parecia ao alcance de quem estava naquele momento envolvido com os grandes movimentos políticos da humanidade. Alexina dialogou com governos socialistas, percorreu diferentes países e viveu o exílio depois do golpe militar de 1964. Agora toda essa história fica disponível para o grande público por meio da exposição Vermelho Brasil, 100 anos de Alexina Crespo, na Fundação Joaquim Nabuco, no Recife. Em cada detalhe, a história política aparece lado a lado com a vida cotidiana. Bilhetes, correspondências e lembranças revelam uma mulher que viveu intensamente um dos períodos mais turbulentos do século passado, surpreendendo a quem se depara com essa trajetória pela primeira vez, como é o caso da advogada Silvana Calaça. Não conhecia e sou muito impactada por sua história, por suas ideias. E eu acho essa exposição de uma importância tremenda, porque a história dela precisa ser contada, revivida. A exposição assopra de vez a poeira que pesava sobre a trajetória de Alexina. Por muitos anos,
A memória dela permaneceu distante dos livros e das narrativas mais conhecidas sobre a resistência à ditadura. Agora, o seu legado volta ao centro do debate. O sentimento que fica entre familiares, pesquisadores e admiradores é de que, ao conservar a história de Alexina, também se preserva a memória de trabalhadores, camponeses e militantes que sempre estiveram na resistência popular no país, como destaca o neto de Alexina, Raul Decalho. Poder estar aqui hoje, sobretudo gozando de um acervo tão grande, acaba sendo um privilégio muito grande, mas um subterfúgio para a gente conseguir falar justamente do horizonte político de Alexina, que é a dignidade humana. Essa é a principal bandeira que ela carregou ao longo da vida. E já que a gente está celebrando mulheres que fazem história, tem uma que escreve essa história com fé, ancestralidade e resistência. Mãe Cláudia Rosa, do Ilê Axé Ojuoiá, é essa história que a gente traz no 3º episódio da série Terreiros Urbanos em São Paulo. Ser mulher de candomblé é lutar todo dia. Eu costumo falar, bom, hoje só teve 3 leões, então a gente enfrentou e tirou de letra, né? E as coisas vão seguindo. Não é fácil. Ser uma mulher de terreiro é você resolver. Ah, não tem de um jeito? A gente faz de outro. Ah, não tem uma sala maravilhosa com piso de porcelanato, que isso é o que menos importa. Nós vamos tocar o nosso candomblé na terra. Então, eu sou Ia Cláudia Rosa de Oiá, iniciada há 30 anos na nação de Queto. Eu me iniciei nas mãos do falecido Babalorixá Ominarenã da Oxum, Washington da Oxum, na zona leste de São Paulo, há 30 anos atrás. A minha mãe nos levou para o candomblé, eu tinha 6 anos de idade. São 53 anos de candomblé. Desde a partida do meu pai até o dia de hoje, já se vão 16 anos, e nesse tempo eu formei o Ilê Axé Ojuoiá, que é a casa que hoje eu sou regente, sou Ialorixá, junto com as minhas filhas. O Ilê Axé Ojuoiá acolhe as pessoas como elas se apresentam. Se alguém chegar aqui e falar para mim, eu me denomino, me sinto Maria, eu vou receber a Maria e vou acolher e vou fazer tudo para que essa pessoa se sinta bem dentro da minha casa. Eu costumo dizer, se Orixá aceita esse Ori, quem sou eu, enquanto ser humano, enquanto carne, para dizer, não, essa pessoa não pode estar dentro do meu axé? Eu não tenho esse direito. Ela vai sim ser orientada, cuidada, encaminhada para que ela tenha uma força maior dentro da sociedade. É muito importante ter uma estrutura religiosa, de fé, de que não existe, de que você não é um erro, de que aquilo não está errado. Então, de verdade, não importa qual a letra onde eles querem se encaixar. O que importa é que eles venham, eles tenham esse apoio, eles tenham esse crescimento para poder ir lá fora e ser quem eles quiserem dentro dessa sociedade tão machista, tão misógina, tão racista, que está aí se apresentando todos os dias, né? E que fere, que mata e que machuca pessoas que só querem viver como elas são. Mas a nossa inserção na sociedade nos fortalece. Quando você vai para um conselho público, quando você vai para um gabinete, quando você vai para uma organização social, você fortalece a Casa de Axé, porque a Casa de Axé ela precisa ter uma estrutura social e política. Sem isso, fica muito fácil as pessoas nos destruírem através da intolerância religiosa, do racismo, porque a intolerância vem do racismo. Nós sofremos intolerância religiosa não por sermos uma religião, mas por sermos uma religião de matriz africana, uma religião que descende dos povos que vieram sequestrados, escravizados para a nossa terra.
Enquanto a nossa casa era em Guaianazes, nós tivemos vários problemas em relação a isso. Porque, na época, a nossa casa era 90% de mulheres. E nossa casa foi invadida por 3 vezes. A primeira vez se percebe que é uma coisa muito raivosa, muito pesada em relação à casa ser basicamente de mulheres e ser sustentada, chefiada, organizada através dessas mulheres e mulheres negras. Então foi uma situação muito perversa, muito forte e que a gente, muito da nossa decisão de sair do centro foi para isso, para que a gente pudesse preservar o nosso sagrado. Porque sendo uma mulher negra, uma mulher lésbica, periférica, uma mulher de luta, uma mulher que não se cala, que faz a participação social, eu sempre tive represálias por ter essa força, por ter essa visão diante do mundo. Foi assim que eu criei os meus filhos e que eu crio os meus filhos de axé, sabendo que eles precisam ocupar um lugar no mundo e que se a gente não se esforçar, não estudar, não estiver à frente, trazendo essa pauta, nós vamos ser colocados de lado, nós vamos ser alijados do processo. Eu não vou no espaço de ninguém pichar eparreoiá, laroie exu, não! Eu respeito a fé do outro. Por que que as pessoas se acham no direito de vir à minha casa afrontar a minha fé? Eu só quero cultuar a minha fé com direito de liberdade para cultuar o que eu penso, o que eu acredito, o que eu sinto, o que eu amo. Agora, eu mereço ser morta por isso? A sociedade não está pronta para nos receber. Não somos nós do candomblé que não estamos prontos para ir para a sociedade. E o Bem Viver de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia em mais uma edição. E não esquece, toda sexta a partir das 10h30 da manhã tem uma versão no rádio, na 98.9 na Grande São Paulo. E um podcast de conversas diárias. É só colocar Conversa Bem Viver. Semana que vem tem mais aqui na sua telinha e no YouTube do Brasil de Fato. Eu te espero. Tchau!